Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Gente, desculpa o sumiço, eu já tô quase, acho que 4 meses sumida desse canal. E, gente, eu peço perdão pra vocês, mas eu estava passando por muitas coisas pessoais e eu não tinha literalmente ânimo pra conseguir gravar os vídeos, tá bom? Então eu dei essa sumida aí pra tentar resolver algumas coisas aqui, mas tá todo mundo bem, graças a Deus. A Rebeca tá bem, eu tô bem, o Thiago tá bem, mas era essas questões, tá bom? Esse é o motivo do meu sumiço, tá? Então vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar sobre frieza espiritual, tá bom? Antes de começar esse vídeo, gente, eu queria dar um recadinho para vocês. Agora eu sou afiliada da Shopee, então a partir desse vídeo eu vou estar deixando alguns links de alguns produtos, ou depende do vídeo que eu estarei trazendo, alguns livros, tá? Para se você quiser adquirir, vocês entram no link, gente, e comprem e eu vou estar ganhando uma comissão da Shopee por conta disso. Eu vou agradecer muito se vocês puderem fazer isso por mim. E também a Shopee facilitou para nós afiliados. Por exemplo, se faz de conta que você quer comprar, sei lá, algum utensílio de cozinha, mas não tem esse link aqui, você pode entrar em qualquer link que está aqui embaixo e você, comprando o produto que você quiser lá dentro, eu ganho a comissão da mesma forma, tá bom? Então eu agradeço muito se vocês puderem fazer isso por mim, qualquer produto que vocês queiram comprar. Gente, se vocês entrarem no aplicativo de vocês através do meu link, quer comprar uma panela, e aí você entrou pelo link de um livro que tem aqui embaixo, você consegue comprar da mesma forma, você consegue comprar a panela e vou ganhar comissão da mesma forma, tá bom? Gente, eu agradeço muito se vocês puderem fazer isso por mim, vai me ajudar muito, tá bom? Então, a partir desse vídeo aqui pra frente, sempre tem link embaixo na descrição, tá bom? Gente, hoje a gente vai falar sobre frieza espiritual, tá bom? É um assunto, assim, um pouquinho. As pessoas têm muitas dúvidas, né, sobre a frieza espiritual, como sair da frieza espiritual. Como eu já expliquei para vocês, eu já fiquei várias vezes da minha vida, vários momentos, né, da minha vida fria, espiritualmente falando. Não desviei, graças a Deus, nunca desviei. Desde 2013, 14, mais ou menos, que eu me converti, eu nunca me desviei, porém eu já esfriei muitas vezes. E isso não é algo que vai te levar para o inferno. A gente só não pode se deixar levar por conta dessa frieza, porque a frieza ela pode sim levar você para se afastar de Deus e se desviar dos caminhos de Deus, se você permanecer frio, tá bom? Mas se você está aqui nesse vídeo é porque você quer sair da frieza, né? Então, tem jeito para você, tá certo? Vamos lá, gente? Eu tô aqui com a palavra de Deus. Vamos estar lendo comigo no livro de Gênesis, capítulo 2, a partir do versículo 4. Deus me deu uma grande revelação através dessa palavra e é por causa dela que eu quero estar trazendo hoje para vocês, tá bom? Na minha Bíblia, que é a NVI, está escrito assim: A origem da humanidade. Esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado. Olha isso, gente. Porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra e também não havia homens para cultivar o solo. Todavia brotava a água da terra e me irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Amém? Gente, o que Deus, sabe, parece que saltou nos meus olhos foi esse versículo aqui, que diz assim. Perdão, gente, que eu tô sem óculos, aí já viu. No 6, que diz assim. No 5, né? É o 5 ou é o 6? Peraí. É o 5, que diz assim: Ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Ou seja, né? A gente sabe que Deus fez tudo, Deus criou tudo, mas aí, já no início de tudo, antes do homem, antes do homem ser feito, ser formado, Deus já tinha algo para ele fazer, já tinha designado coisas para ele fazer. E cultivar o solo era uma dessas coisas que Deus tinha dado para o homem fazer, sendo que ele nem tinha feito o homem ainda. Olha que Deus incrível, gente. O que a gente precisa entender? O que Deus falou no meu coração sobre isso, né?
para a gente sair não apenas da frieza espiritual, mas de outras coisas que a gente precisa sair, tomar uma posição. A gente precisa fazer alguma coisa, gente. Deus, ele faz a parte dele e sempre vai fazer. Você precisa pensar assim: Deus, ele sempre vai fazer. Ele é perfeito, ele é fiel. Se ele falou que ele vai fazer, acredita, só crê. É você que precisa fazer alguma coisa. É você que precisa sair dessa área de conforto, porque a frieza espiritual é uma área de conforto, é uma área de conforto para nossa carne. A gente ama não precisar levantar de madrugada para orar. A gente ama não precisar jejuar, comer, né, em vez de jejuar. Então, assim, a gente precisa sair dessa área de conforto, tirar a nossa carne da área de conforto, porque quando a gente age dessa forma, quem está dominando é a nossa carne, não é o nosso espírito, entendeu? Então a gente precisa se posicionar, fazer a nossa parte. Desde Gênesis, gente, Apocalipse, quando chega no Novo Testamento, Deus começa a falar, Deus Filho, né, Jesus, começa a trazer a palavra, né, de Deus, falando da mesma forma que Deus, que na hora que Jesus vai curar algumas pessoas, por exemplo, quando ele vai curar um cego, ele passa ali a lama, né, nos olhos do cego e ele fala, vai lá lavar no tanque de Siloé. Ou seja, Deus não poderia falar simplesmente, veja? Poderia. Mas ele não fez, por quê? Porque sempre vai ter alguma coisa para a gente fazer. Quando ele foi curar outro, ele disse, levanta e anda. Quando ele disse outro, vai e não peques mais. Ou seja, sempre tem alguma coisa para a gente fazer. Não importa, não adianta a gente querer deixar só para Deus fazer. Entendeu? Então, tem um livro que eu li, que era o da Rebecca Brown, que tem uma passagem bem interessante, que eu não lembro direito, faz um tempo que eu não leio esse livro, mas Deus falava assim para ela, quem me dera que os meus filhos fossem usados dessa forma, porque ela estava falando sobre pessoas serem muito usadas por Deus como ela foi, né? E aí Deus falou assim, quem dera se os meus filhos, se eu pudesse usar os meus filhos dessa forma. Deus, ele quer usar você. Deus, ele quer, independente se é para curar, independente se é para trazer uma palavra, independente se é para pregar o evangelho, mas a gente precisa se estar disposto para que Deus venha nos usar. E existe um caminho para isso, né? Existe um preço para isso, né? Antigamente, gente, quando eu não entendia direito como que funcionavam as coisas, né? Eu achava que algumas pessoas eram chamadas por Deus para fazer grandes coisas. Ah, essa pessoa nasceu com esse dom, ah, ela já nasceu com esse propósito. Só que, na verdade, o Senhor, ele quer fazer com quem estiver disposto. Quem estiver disposto para fazer, ele vai usar para fazer. Entendeu? Na própria palavra do Senhor, Jesus disse assim, né, que a seara é pouco, mas a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Orem para que Deus mandem, para que o Senhor da ceifa mande mais ceifeiros, o Senhor da seara, né, mande mais ceifeiros. Ou seja, é Deus que manda os próprios ceifeiros. É Deus que já está mandando pessoas para trabalhar na obra, pessoas para fazer a obra, independente se está fazendo a obra dentro da igreja ou fazendo a obra em algum lugar. Mas nós não estamos aqui nessa terra para fazer o que a gente quer, para viver do jeito que a gente quer, né? Existe um caminho a ser seguido, existe algo que a gente precisa fazer para poder viver de acordo com a palavra de Deus, né? Então, sobre a frieza espiritual é a mesma coisa. Deus, ele quer que você se posicione. Ele quer te usar. Ele quer que você seja uma brasa viva aqui nessa terra. Ele quer que você seja usado para impactar uma geração, para impactar sua família, para tirar pessoas do inferno, para levantar pessoas da cama. É isso que o Senhor ele quer fazer. Mas ele precisa de uma disposição sua. Ele precisa que você levante e fale: Senhor, eu quero. Eis-me aqui, né? Envia-me, né? Então, assim, o Senhor, ele quer que você faça, ele quer que você se posicione. Mas então, Priscila, como que eu vou fazer? Luta! Não tem outro jeito de sair da frieza espiritual, gente, se a gente não se esforçar. Não adianta a gente pedir, Senhor, eu tô aqui, eu tô falando de qualquer jeito, mas eu queria fazer uma grande oração, eu queria que faça o que você consegue fazer no momento. Se você consegue orar sentado, ora sentado, mas ora, tá bom? Se você não consegue ajoelhar no momento, porque o desânimo tá tanto, ora sentado, ora deitado, mas ora. Você precisa sair dessa área da onde você estava. Você precisa agradecer. Deus, obrigada, porque pelo menos 5 minutos eu consegui orar hoje. Porque ontem eu não consegui orar nada. Ontem eu fui dormir sem orar. Ontem eu acordei e não orei. Eu fui pra rua sem fazer oração nenhuma. Fui pra batalha sem orar. Mas
Hoje eu consegui orar por 5 minutos, então seja grato a Deus também pelo pouco que você conseguiu fazer. E peça para Ele, porque o Senhor, Ele quer que as pessoas se esforcem, né? O reino de Deus é tomado à força. Se a gente não se esforçar, a gente nunca vai conseguir sair de algum lugar. Tudo que a gente faz, a gente se dedica, a gente chega num patamar, num nível grande, né? E eu não sou diferente, gente. Muitas vezes da minha vida eu já passei por grandes friezas, grandes momentos de friezas espirituais, quando a luta estava intensa, gente, de tal modo que parece que a gente não vai suportar. Mas, mesmo assim, às vezes eu levantava e falava, Deus, obrigada, porque pelo menos 2 minutos eu consegui orar. Obrigada, Deus, porque pelo menos eu consegui jejuar um pouquinho, mas eu jejuei. E ir pra frente, gente. A gente não é tempo mais pra gente poder ficar se vitimizando, né? Ai, eu não consigo, ai, eu tô cansada, ai, tá acontecendo isso. Gente, vocês precisam entender, a gente precisa entender que nesse mundo inteiro, todo mundo tá passando luta, todo mundo. Ah, mas fulano que tem dinheiro, mas tá passando luta. Ele não tá no céu ainda, ele tá aqui na terra. Então pode ter certeza que alguma luta tem travado. Por mais que ele tá ali atrás das câmeras, fingindo que não tem nada acontecendo, que a vida dele é perfeita, que o casamento dele é perfeito, a vida. Gente, não acreditem nesses negócios de atrás das câmeras, tá? Olhem, vocês podem ter certeza que atrás dessas câmeras, gente, tem muita luta, tem muito choro. Tem gente que fica na internet e tá lá sorrindo, mas depois desliga as câmeras e vai chorar, vai pro quarto escuro, porque não tem Jesus dentro dele. Gente, Jesus é o único que pode nos salvar, é o único que pode nos preencher de tal forma que nada nessa terra consegue preencher, nada. Então a gente precisa se posicionar. A gente precisa parar de achar que as outras pessoas estão vivendo melhor e a gente que serve a Deus não está vivendo bem, só sofre luta, só guerra. Isso é coisas que o diabo lança na nossa mente. E se a gente ouvir isso, a gente vai começar a seguir sobre aquilo que ele quer e a gente só vai desanimar o tempo inteiro. Então, faça pouco, mas faça. Mas você precisa sair dessa área de conforto, tá bom? Tá ali, sei lá, tá ali com seu filho ali sentado, com seu filho brincando, faça uma oração com seu filho, mas faz alguma coisa. Vai saindo aos pouquinhos, sabe? Para ali em 3 horas, faz uma oração de 2 minutos, Deus está recebendo da mesma forma. Quando o seu filho vem até você, gente, eu me comparo muito com a Rebeca, eu vejo muito Deus na vida da Rebeca, né? Que Deus me traz tantas coisas, dá tantas revelações na minha vida com ela, como mãe e filha, né, que eu fico assim, impactada. Mas eu uso até comparação. A Rebeca hoje ela tá com 3 anos, ela já está desenvolvendo a fala, então, às vezes, ela já quer, né, ela quer tentar falar tudo. Então, tudo que ela vê, ela fica, mãe, olha, mamãe, olha, olha. E eu fico assim, tipo, às vezes a gente tá até cansado, né, gente? Eu vi o tempo inteiro, mãe, mãe, mãe. Mas a gente sempre olha, a gente vê, a gente sempre olha, a gente sempre responde. Você acha que. Nenhuma vez, gente, a minha filha falou pra mim, mãe, olha, e eu fiquei fingindo que não tava vendo. Não, gente, tudo que ela fala é importante pra mim. Por mais que eu esteja triste, por mais que eu esteja ali com um momento de tristeza, de raiva, de desânimo, eu sempre olho, gente, porque ela chama atenção assim como se fosse algo inacreditável. E na hora que eu vou ver, é só um desenho na parede. Então, assim, gente, pra mim, não importa, pra mim eu sempre vou olhar. Então, Deus é da mesma forma. Independente que você tenha apenas, você sente apenas 2 minutos de oração, mas esses 2 minutos é o que você consegue oferecer para Deus nesse momento. Ora e fala para Ele, Deus, eu só tenho esses 2 momentos, eu nem sei o que orar hoje, mas eu tô aqui para o Senhor saber que eu tô aqui, que eu não esqueci do Senhor, que eu preciso do Senhor. Quanto mais sincero você for com Deus, gente, desculpa, mas quanto mais você for sincero com Deus, Ele sempre vai estar atendendo você, Ele sempre vai olhar para você. Não pensa que Deus está longe, está se importando com as outras pessoas e nem lembra de você. Gente, nós somos tão importantes para Deus quanto eu dei o exemplo da Rebeca, quanto a Rebeca é importante para mim como mãe, como os seus filhos são importantes para vocês. Essa é uma idade que eu estou apaixonada, que ela está desenvolvendo a fala. Então, gente, não para de falar o dia todo. E tudo quer me mostrar. Então, é assim, Deus, ele sempre vai olhar para você, ele sempre vai querer saber o que você tem para falar com ele, né? Mas você precisa desenvolver, né? Vai desenvolvendo aos pouquinhos, daqui a pouco você vai sentir saudade de falar com Deus de novo, e aí você vai querer deixar as coisas de lado e querer falar mais com Deus, tá bom, gente? Uma das coisas nesse mundo que tem nos afastado tanto de Deus é o celular, e eu percebo isso na minha vida também, tá? Então, eu vou estar trazendo logo logo um vídeo para vocês de como
algumas coisas que eu tenho botado em prática na minha vida para poder tirar um pouco o celular, né, da minha vista, para que eu consiga me dedicar, de fato, ao Senhor e às coisas que diz respeito a Deus, né? Senão o celular ele toma o nosso dia todo, né? É incrível, né? A gente pensa que tá meia hora no celular, daqui a pouco vai ver, tá 2, 3 horas. É incrível, tá bom? Gente, eu espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida, tá bom? Independente se é na oração, se é no jejum, faça um pouquinho. Não faça, não precisa você fazer uma oração de 1, 2 horas se você não tá conseguindo focar 5 minutos, tá bom? Não precisa você querer se dedicar a orar de madrugada se você não tá conseguindo orar direito de dia, tá bom? Faça o que você pode fazer no momento e faça com muita sinceridade, que você pode ter certeza que Deus vai trabalhar no seu coração. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu estava com muita saudade de trazer vídeos para vocês. Eu só estava precisando me focar de novo, me posicionar de volta e me posicionar nas lutas, né, gente, das nossas lutas diárias. Mas eu agradeço muito vocês que estão por aqui, vocês que sempre estão comentando nos vídeos, que Deus abençoe, tá bom? Não se esquece dos links, se vocês puderem fazer isso por mim, eu agradeço demais, tá certo, gente? Deus abençoe, fiquem com Deus. Beijos. Tchau.